Então é isso, começando mais uma produção aqui para o canal IU e para a Rádio Íris FM. Hoje vamos desvendar um pouco da relação histórica entre Brasil e Portugal, e por isso eu tenho aqui comigo Cláudia Tomé Witt. Ela é historiadora justamente desse período, ou desse longo período que tem da relação Brasil e Portugal, que vem até hoje, já tem anos e anos de história. Então, muito bem-vinda ao nosso programa, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fico muito contente de estar aqui hoje com vocês. Hoje, dia 1º de agosto, está fazendo exatamente um ano que eu cheguei em Portugal, que nossa mudança chegou. Então, é uma data especial. Já pronto, já é uma data histórica. E é verdade, a gente tem 500 anos de história de Brasil e Portugal. Eu me dedico especificamente mais ao século XIX e dentro do século XIX, a família Bragança, que na verdade é a mesma família dos dois lados do Atlântico. Né? A gente teve durante 300 anos praticamente de Brasil colônia um rei muito ausente, era quase um papa, né? Era uma figura que as pessoas conheciam por moedas, eventualmente por retratos, mas que era muito distante. E a partir da ida de Dom João VI em 1808 para o Brasil, essa distância diminuiu consideravelmente e a gente passou a ter uma história mais próxima com essa monarquia, com esse governo português no Brasil. E a partir daí os desdobramentos foram sendo mais rápidos e mais intensos, porque a gente entrou num processo de independência. E Dom Pedro I do Brasil, que vem a ser o Dom Pedro IV de Portugal, ele já personifica, assim como Dom João VI, na verdade também já tinha sido um rei dos dois países, ele, embora o Brasil ainda fosse colônia, o Dom Pedro, ele já vai ser a primeira personagem, vamos dizer, que personifica essa união realmente entre Brasil e Portugal. E eu estudo esse período, então, a partir da ida da família para o Brasil. Eu tenho que tomar cuidado sempre para não falar vinda, porque sim, agora a gente está aqui em Portugal. Agora já está do lado contrário, sim. A gente já fez o caminho inverso deles. Já fizemos o caminho inverso. E especificamente, o estudo sobre a Dona Maria II, que nasceu como uma princesa carioca, nasceu no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em 1819, e que depois se tornou a rainha de Portugal, Dona Maria II. Então, ela também teve esse pé dos dois lados, Brasil e Portugal. E eu acho fascinante esse entrelaçamento que existe, por causa, lógico, de ser a mesma família, de ter sido uma colônia que depois se torna independente, e muitos documentos, e muitas cartas, e muita informação estão espalhadas, no mínimo, entre Brasil e Portugal. Então, às vezes você tem uma carta de um lado que se complementa com uma carta que está no arquivo do outro lado, e você consegue fechar a história e entender o que estava acontecendo quando você junta essa documentação. Sim, e é um processo difícil. Ou não tanto. Depende, todo começo é difícil e conforme você vai aprendendo como as coisas funcionam, vai ficando mais fácil. Se fizer uma comparação como se fosse um quebra-cabeça. O quebra-cabeça você pega, tem milhares de peças. Isso. E você bota a primeira, você não sabe onde está, mas depois... Exatamente. Conforme você vai montando, você vai tendo uma visão do todo e você consegue encaixar. E aí acontece também uma coisa interessante. No começo, você tem tudo para descobrir. Então, qualquer coisa... Você acaba tendo acesso, tudo que vem é lucro. Sim. Com o tempo, você já sabe muita coisa, então o esforço para conseguir as últimas peças é sempre muito grande. Sim. E tem um momento na pesquisa que você fala, ok, eu sei 90%, eu nunca vou conseguir 100%. Para conseguir os 5% que faltam, eu posso levar mais 20 anos. Aí você tem que ter, assim... respirar fundo e falar, bom, agora eu paro e escrevo, porque se eu não escrever tudo que eu já tenho, isso vai ficar perdido talvez por mais gerações, até alguém encontrar o meu espólio um dia e resolver retomar. E vai começar provavelmente de trás, vai andar para trás para começar de novo. Então acho que esse é o momento mais difícil, é quando você fala, ok, pesquisar é maravilhoso, tem essa coisa de descobrir, de conhecer gente, de viajar, de estar no arquivo e de repente encontrar, sabe assim, um documento que você estava procurando há muito tempo, uma informação às vezes perdida no meio de uma carta boba e de repente aquilo explica tudo. Um papel que vira ouro. Isso é altamente sedutor, né? Você descobrir coisas e conhecer pessoas e encontrar outros historiadores, pesquisadores que pesquisam temas paralelos. Mas tem um momento que você tem que falar, ok, o que eu sei é suficiente para escrever, 100% nunca vai ter, e aí você escrever. Que é uma coisa que eu tô tentando fazer já há muitos anos, e por sorte, o ano passado eu tive a chance de finalmente escrever, e agora esse ano publicar o primeiro livro. Sim, que é esse que temos aqui, pode pegar. Aqui, deixa eu mostrar. Sobre Maria da Glória. Que é o livro da Maria da Glória, vamos lá.
Eu já volto a ele e explico melhor, mas o interessante da Maria da Glória em relação a essa questão Brasil-Portugal, além dela ter... Por que você foi buscar nesse personagem? Eu comecei a pesquisa há muitos anos sobre Dona Amélia de Leuchtenberg, que foi a segunda esposa de Dom Pedro I, Dom Pedro IV, depois da Leopoldina, e que é uma personagem totalmente desconhecida, até mal compreendida, e eu comecei a pesquisar sobre Dona Amélia. E uma pesquisa que me levou à Baviera, eu acabei tendo que pesquisar em Munique, porque a maior parte da documentação estava lá, na Suécia, porque muita coisa foi para lá, em Portugal, no Brasil, e acabei abrangendo a família, porque ela, tendo se casado com Dom Pedro, entra como duquesa de Bragança para a família, e ela termina de criar essa filha, essa enteada, da Dona Maria da Glória, e dessa maneira acaba tendo esse paralelo entre a Dona Amélia e a Maria da Glória. E outra coisa muito interessante é que a gente tem o Dom Pedro II como o segundo imperador do Brasil, que era o irmão mais novo, e a Maria II como rainha de Portugal, que era a irmã mais velha. Eles tinham 6 anos de diferença. Então você tem de cada lado do Atlântico uma rainha e um imperador tentando consolidar um projeto que tinha sido começado por Dom Pedro. Sim. Que é a ideia, não era simplesmente o fato de serem filhos do rei, do imperador, e por isso continuaram. Existia um projeto muito importante naquele momento, que era a consolidação de uma monarquia constitucional. Então, até então, a gente tinha o absolutismo. O rei era rei porque Deus quis, manda e acabou. Na França, a gente chegou a ter uma Revolução Francesa para derrubar o rei, né, com sangue, cabeças rolando. E o Dom Pedro, algumas décadas depois, teve a visão de que esse era o futuro, de que você ter um rei contido por uma constituição num processo mais moderno e que valorizasse o liberalismo e um desenvolvimento econômico para o país era o futuro. E ele, então, para todos os filhos, especificamente com muita ênfase para os 2 que seriam governantes, ele bate numa tecla em todas as cartas, em todas as oportunidades, de que a educação era a coisa mais importante. Então, não basta ser filho de rei, não basta o sangue, vocês têm que se preparar, vocês têm que ter condições de governar direito o país, e isso só se atinge pela educação. E é necessário uma constituição. Não existe um rei que governe a seu bel prazer. Isso acabou. Esse tempo não existe mais. O povo não vai mais aturar. Vai aceitar isso. Então ele teve a visão de que o povo não precisaria fazer uma revolução, que ele enxergava isso como futuro para os 2 países. E já criava E já criou os 2, apesar dele ter morrido muito cedo, mas ele deixou cartas que essas crianças, ao crescer, devem ter relido milhares de vezes, em que ele realmente deixava esse projeto de constitucionalismo e educação muito fortes. E os 2 vão fazer isso. Tanto Dom Pedro II no Brasil como a Maria II em Portugal, eles vão consolidar esse projeto de monarquia constitucional, de um país mais moderno. E vão se preocupar com a educação. Então eles vão não só educar super bem os filhos, como vão transformar a educação da população num projeto de governo. Até então a educação era uma questão de caridade. Tinha uma creche, tinha alguma coisa para a população, mas era uma coisa meio, uma benevolência dos reis. Vai quem quer, faz o que quer. Era mais para os orfanatos, era uma coisa meio no sentido da caridade. E eles era mais proteção do que educação. Não tem um controle, não tem aquilo ali, protege os jovens, as crianças. Exatamente. E eles passam a transformar isso num projeto de governo. Eles entendem que não só a educação deles, como dos filhos, mas da população, é um projeto de governo. E isso passa, então, a ser muito importante. Só que isso leva a um problema. Porque a gente está no século XIX, em que você tem um preconceito muito grande contra mulheres no poder. Se a gente tem isso hoje, imagina 200 anos atrás. Então, normalmente, veja, a Dona Maria II, ela foi a segunda governante mulher em Portugal e até hoje a última. Não tem nenhuma outra mulher que tenha sido presidente ou que tenha sido rainha governante depois dela. Imagina isso 200 anos atrás. Qual foi a imagem que ficou para o mundo? Uma boa mãe e a educadora, porque realmente ela teve isso como uma pauta importante no governo. Mas ela foi muito mais do que isso. E é justamente nesse sentido que... e para piorar ainda, obviamente sempre se procura a figura masculina. Seja o pai, seja o marido, seja algum homem por trás que dê o respaldo para aquela mulher no poder. Né? A gente tem isso até hoje.
Então, por exemplo, a Maria I foi casada com o tio, com Dom Pedro III, que era 13 anos mais velho, irmão do rei, e esse rei deu um respaldo para o governo de Dona Maria I no século XVIII. Desculpa. Sim, século XVIII. A bisneta dela, Dona Maria II, qual foi o primeiro plano que se fez? Vamos casar essa menina com o tio. Para tentar botar a mesma base. Então foi negociado. Antes da independência do Brasil, ela era pequenininha, já tem cartas negociando o casamento dela com Dom Miguel. E aí teria uma rainha, um rei, que era o tio, dava o respaldo que se esperava, estaria tudo certo. O que não deu certo foi que Dom Miguel não abraçou esse projeto de ser um rei consorte, né, casado com uma rainha governante, que implementasse um constitucionalismo. Ele acreditava no absolutismo. Ele queria manter aquele status anterior. O status anterior. Fora do que a família estava tentando... Fora do que o irmão mais velho, pelo menos, estava tentando. As irmãs se dividiram também entre os dois irmãos. O pai de um lado, a mãe de outro. A família toda se dividiu entre dois projetos de futuro. E o Dom Miguel, ele acreditava certamente que o absolutismo era a forma legítima de se governar, que um rei era um escolhido de Deus, ele acreditava nisso. Ele, boa parte da nobreza da época, todo o clero, e com isso todos os privilégios que esses grupos tinham e queriam manter. Sim, que era o que mais controlava. Aquele ego, o cara tem o ego, ele fica ali na dele, é melhor do que para que a gente vai oferecer isso. Então, eles também não queriam perder a situação que eles tinham. Sim. E Dom Pedro estava extinguindo as ordens religiosas e revendo monopólios e, enfim, uma situação que vinha há séculos e que estava sendo questionada. Isso é bom para o país? Isso é bom para o desenvolvimento de Portugal ou do Brasil? Não é, então não faz mais sentido. Então você tem dois projetos de governo, não é só uma questão de dois irmãos brigando, uma querela familiar, não é. São coisas que vêm até hoje também. A gente segue até hoje. A história realmente vem até hoje. E aí, a Maria II, ela tem uma história muito conturbada, muito difícil, porque ela se torna rainha com 7 anos de idade. Quando Dom João VI falece, o Dom Pedro I do Brasil, ele não podia se tornar Dom Pedro IV em Portugal, porque ele estaria reunificando as duas coroas. Todo o processo de independência, que levou de 1822 a 1825 para ser reconhecido, cairia por terra se ele juntasse de novo as duas coroas na mesma cabeça. Sim. Ele não podia invalidar o grande projeto que ele tinha feito de independência do Brasil. Sim. Então, o que ele faz? Ele abdica da coroa de Portugal para a filha, de 7 anos, e é instaurada uma regência aqui em Portugal com a irmã dele, Ana Isabel Maria, que era a irmã dele que tinha mais de 25 anos, como a Constituição exigia. E a Maria II, a princípio, casaria com Dom Miguel e juntos eles, então, né, seguiriam esse caminho. Dom Miguel não concordou e teve uma guerra civil. Você vê que a coisa não foi tão pacífica como Dom Pedro idealizou. Acabou tendo uma guerra civil. E por causa disso, todo o processo acabou se atrasando muito, foi muito mais dolorido do que poderia ter sido. Enfim, Dom Pedro acabou vencendo essa guerra a um alto custo e faleceu. E a Maria II se tornou rainha com 15 anos. E é interessante que Dom Pedro II sofreu um processo muito parecido, porque Dom Pedro abdicou da coroa brasileira para vir lutar pelos direitos da filha em Portugal e deixou a coroa para outra criança de 5 anos. Então ele abdicou de 2 coroas para uma criança de 5 para uma criança de 7. E com 15, essas 2 crianças assumem. Dom Pedro II ia fazer 15, Dona Maria II já tinha 15. Então são 2 crianças com 15 anos, que já não têm mãe, que logo perdem o pai, e que tem que administrar 2 países e tocar esse projeto em paralelo. Então, isso é um paralelo muito interessante que a gente às vezes esquece. Eram 2 irmãos muito jovens e que conduziram esse barco até o... E é algo difícil de entender também, porque as pessoas não conseguem, já imaginam que eles eram mais velhos. Ninguém consegue ver, apesar que antigamente também as pessoas morriam cedo. Tudo era no caso, tudo era, viviam ali 21 anos, a pessoa morria. É, mais ou menos, mas mesmo para a época foi muito cedo. Sim, mesmo para a época, os 15 anos foram extremos. Mas não tinha opção, era isso ou voltar tudo para trás. E eles realmente enfrentaram isso como uma missão. Os 2 se dedicaram como uma missão mesmo. E a Maria II, além de tudo, tinha a função de ter herdeiros, de ter filhos, de casar. Ela casa primeiro com um príncipe alemão e ele morre em seguida, e ela tem que imediatamente casar com outro e garantir a descendência. E ela vem a ter 11 filhos. Garantiu bastante. Garantiu, e graças a Deus, porque 4 morreram de cambulhada numa epidemia. Então, assim, era uma coisa, realmente era importante ter muitos filhos, para assegurar uma estabilidade. Se você não tem herdeiro, você entra numa crise dinástica e às vezes a coroa vai parar no outro país. Então, era uma questão de estabilidade mesmo. E, enfim, e a Maria II, além de ser mulher, além de ser muito jovem,
além de tudo isso, ela casou finalmente com o marido que, né, o terceiro marido, na verdade, o primeiro foi cancelado, foi anulado, que foi Dom Miguel. O segundo faleceu 2 meses depois de chegar. E o terceiro marido, que foi Dom Fernando II, que era também um príncipe alemão de Saxe, Coburgo e Gotha, ele foi uma figura muito popular, vamos dizer, principalmente para nós hoje em dia. Porque ele teve um envolvimento muito grande com a arte, com a preservação do patrimônio, com a arquitetura. Ele construiu o Palácio da Pena, meu Deus, né? Assim, é um ex-libris para português, é um emblema. Então, ele foi uma pessoa muito presente e hoje muito valorizada. E que acabou fazendo sombra sobre a figura da Dona Maria II. Fora que ele viveu 32 anos a mais do que ela, então ele também teve uma vida muito mais longa, ela teve uma vida muito mais curta. Tudo isso fez com que ela ficasse um pouco na sombra. Né? Assim, boa mãe, sim, teve 11 filhos, educou eles muito bem, né? E ficou nisso. E aí o que aconteceu? Esse ano se comemoram os 200 anos do nascimento da Maria da Glória, a Dona Maria II, e a Fundação da Casa de Bragança resolveu encabeçar um projeto internacional envolvendo Brasil e Portugal, justamente para revelar quem foi essa pessoa, quem foi essa rainha, quem foi essa mulher. Que ficou um pouco esquecida justamente por essa passagem que você falou, do casamento dela. O homem se destacou, ela ficou um pouco esquecida e foi essa busca que eles tentaram fazer. E foi um período muito tumultuado, porque essa consolidação da monarquia constitucional não foi um processo fácil. Teve várias revoltas, teve vários levantes populares, foi um período muito complicado de idas e vindas, O que vamos seguir, o que não vamos, será que é isso, será que não? Vários políticos contra, né? Enfim, foi uma mudança social muito grande e ela trouxe grandes inovações para Portugal e que nem sempre eram bem recebidas. Então, o que aconteceu? Esse ano, com a história dos 200 anos, resolveu-se então, vamos trazer de volta essa personagem para luz. Sim. E a Casa de Bragança, eles têm uma diretora maravilhosa, a doutora Maria de Jesus Monge, e ela então está encabeçando, administrando esse projeto internacional, que o Museu Imperial em Petrópolis, por exemplo, vai ter uma exposição lindíssima, a começar agora em dezembro. O Palácio Nacional da Ajuda também vai ter uma exposição fabulosa, começando agora em novembro. E tem todo um calendário de concertos que estão acontecendo, porque a Maria II teve um lado muito musical. Dom Pedro era um grande músico, tocava vários instrumentos, compôs obras incríveis, tem o hino de Portugal até 1910, era de autoria dele. E a Maria II também compunha desde pequena e fomentou muito essa questão da música, trouxe grandes compositores internacionais para Portugal, teve muitas obras dedicadas a ela, teve a história da música no século XIX teve uma influência muito grande. Então, o que a Fundação da Casa de Bragança resolveu fazer? 3 publicações, porque um livro é uma coisa que fica. Sim. Né? Os eventos passam, mas o livro fica. No dia seguinte, sim. Então, o primeiro livro que foi publicado, que é esse, que fui eu que escrevi, ele é Maria da Glória, uma princesa brasileira no trono de Portugal. E é uma coleção, esse já é o 8º volume, é o livro de muitas coisas, que é como eles deram o nome para essa coleção. Esse livro, ele tem o texto cheio de documentos inéditos, de coisas que eu descobri na Alemanha, no Brasil, em Portugal, enfim. E ele tem muitas imagens inéditas que a gente descobriu, por exemplo, em Viena, porque a mãe dela era uma arquiduquesa austríaca, então vários retratos eram enviados para Viena, e eles estavam lá, coisas até sem identificação. A maioria não, mas enfim. E aí a gente conseguiu comprar os direitos de imagem, então pela primeira vez essas miniaturas, esse material está sendo publicado com uma resolução linda, colorido. Tem várias coisas assim. A luta pelas imagens, a gente tem mais de 50 imagens nesse livro. Levou quase tanto tempo quanto escrever o livro, para conseguir os direitos. Sim, a documentação, essa questão de direito também é complicada, de ver as leis e buscar também quem tem o domínio daquilo. Então, assim, a parte da iconografia do livro é muito rica, a documentação é muito interessante e eu conto justamente a infância e a juventude dela, no Brasil e no exílio, porque depois da abdicação... Passou em Paris também. Ela tem primeiro 1 ano na Inglaterra e depois 2 anos em Paris, que é um período super pouco conhecido. Esse primeiro casamento relâmpago, mas toda, né, a movimentação que tinha por trás disso, todas as intrigas de corte, um monte de coisas inéditas que vem agora nessa publicação, até ela começar a ser rainha de fato.
Aí tem outras biografias maravilhosas já escritas aqui em Portugal, que contam justamente esse reinado essa dela. parte já mais conhecida, vamos dizer assim. Exatamente. Esse é o primeiro livro, que já saiu agora em junho. Agora vai sair um segundo livro, que é de autoria do Eduardo Alves Marques, em que ele fala sobre as coleções da rainha. Então, em paralelo a tudo que a gente conhece de Dom Fernando, ela também tinha coleções, tinha um gosto próprio, montou todo o Palácio das Necessidades, que a gente pouco ouve falar, até porque não é aberto ao público como a pena, mas ela também tinha esse lado colecionista e esse lado da época, que é muito pouco conhecido, e que vai ser nesse segundo livro. E o terceiro livro, que é do Rui de Luna, que é um historiador e músico, que fez um trabalho incrível de recuperar partituras e documentos musicais que estavam esquecidos há 200 anos, e agora ele tem feito concertos utilizando as partituras de Dom Pedro, da Maria II e das pessoas da época que dedicavam obras para ela. Então a gente pode ouvir o que essas pessoas compuseram e ouviam há 200 anos pela primeira vez. Ver a história da música também, justo. Para a história da música é um trabalho sensacional. Então esses concertos estão acontecendo lá no Paço do Cal, em Vila Viçosa, no Alentejo. Alguns estão sendo replicados aqui em Lisboa e fazem parte da comemoração. E eu acho que assim, vale muito a pena entrar no site da Fundação. É www.fcbraganca.com, sem o cedilha.com, porque lá tem a parte que fala sobre o que aconteceu, então Dona Maria da Glória, o século XIX, o que estava acontecendo em Portugal, no mundo, e acontece, que é a parte do que está acontecendo esse ano, referente a essas comemorações. Então, assim, as exposições, os concertos, as palestras, eu já dei 3 palestras esse ano, tem outras pessoas dando palestras de diferentes aspectos desse período. É um ano fervilhante, assim, e tem coisas fantásticas acontecendo. Então, preciso olhar para acompanhar, porque de agora, o segundo semestre vai ser mais intenso do que já foi o primeiro, para não perder, porque tem coisas únicas, assim, que vão acontecer esse ano. Os livros ficam, graças a Deus, mas os eventos a gente vão passando, tem que acompanhar mesmo para ver o que tá. Não, e a vida cultural é muito rica, né? Lisboa tem 10 coisas acontecendo por dia. Se você não se informa, às vezes quando você fica sabendo já passou, assim. E agora, justamente olhando para essa questão dos eventos, por que você decidiu também, além da publicação do livro, além dessa sua parte historiadora e pesquisadora, por que você resolveu passar isso através de palestras e eventos, poder mostrar isso para um público que muitas vezes não conhece, e você vira, vamos dizer assim, como está sendo para mim, uma enciclopédia da história? Porque é interessante, são difíceis encontrar pessoas assim, ainda mais cada vez menos. Eu acho que as pessoas procuram o passado, não sei se eu estou enganado. Mas como é para você isso? Poder passar isso e poder mostrar isso para as pessoas que têm um interesse? Eu acho que a história, às vezes, ela é tão surpreendente e as coisas são tão fascinantes que, às vezes, a gente fica vendo obras de ficção e fala, imagina, né? O autor inventou isso. E quando você vê a história, você fala, nossa, se fosse ficção, ninguém acreditava, porque tem coisas incríveis. E eu acho que é muito legal a gente poder fazer isso ser revivido, as pessoas poderem ler ou ouvir ou ver e saberem que tudo isso aconteceu, assim. Tem histórias incríveis, por exemplo, a Maria da Glória, ela tinha 9 anos e foi embarcada do Rio de Janeiro sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmão, só com alguns nobres, para ser educada na corte do avô em Viena. Enfim, 2 meses de viagem, já era uma aventura. Chegando em Gibraltar, que aqui eles falam Gibraltar, mas enfim, nós falamos Gibraltar, eles tinham que receber um prático, que era um marinheiro para passar o estreito e entrar no Mediterrâneo. Em vez do prático, veio um enviado dos diplomatas e falaram assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas Dom Miguel usurpou o trono, essa menina não pode de jeito nenhum parar em nenhum território português porque ela pode ser feita refém, e a Áustria está apoiando Dom Miguel. Então, se ela for para Viena, o avô dela, na verdade, é um inimigo. E aí você imagina os diplomatas responsáveis por essa menina, o que a gente faz com essa criança de 9 anos, que é uma rainha, que o avô não é confiável, o tio não é confiável, não dá para voltar para o Brasil, o que a gente faz agora? E eles foram para a Inglaterra pedir apoio para o rei da Inglaterra, que sempre foi um aliado de Portugal e que tinha grandes negócios com o Brasil. Então, foi a solução da época. E aí ela chega na Inglaterra, e durante 2 meses o rei manda dizer que está doente, que não pode recebê-la, porque ele também não queria se comprometer. E aí finalmente fazem um baile para meninas, convidam 150 meninas da mesma idade que ela e fazem um baile infantil. E aí ela, obviamente muito bem preparada,
ela consegue, então, se aproximar do rei, foi recebida oficialmente por ele, e aí ele mostra para ela uma condecoração muito bonita que ele tinha recebido do Dom João VI, e ela fala, puxa, espero que, então, o senhor também apoie a neta dele, como apoiou o meu avô um dia. Então, assim, uau! Já foi. Com 9 anos, ela já tinha que saber representar o papel de rainha, Sim. né, e se impor, assim, são coisas que eu acho muito, muito incríveis, assim, eu tenho uma filha de 11 anos, eu fico imaginando ela com 9, numa situação dessas. As Uau, crianças né? hoje em dia é mais difícil. Não é, assim, é muita exigência para uma Sim. criança, e essas pessoas eram preparadas para isso, e eu acho interessante, porque com a República, eu acho que a gente perdeu um pouco essa simpatia pelas figuras da realeza. Ficou, para nós, pelo menos no Brasil, aqui em Portugal, que viraram repúblicas, né, na virada do século, basicamente, ficou uma coisa muito distante, e teve um processo de demolição da imagem deles, né, assim... Sim, toda aquela questão do domínio, que domina, e aquela questão que você falou do absolutismo também, que ficou muito marcada do que, ao contrário dessas regras da Constituição, que já vem de lá e hoje em dia a gente tenta seguir, mas eu acho que ficou marcado um pouco, do pouco que eu conheço disso, é justamente essa questão do absolutismo. E isso a República, acho que tentou apagar um pouco. Não é assim, vamos para a democracia, vamos pensar... Eu acho que, assim, a República, no começo, era uma coisa também muito instável. Devia existir muitas pessoas que preferiam continuar na monarquia. Um processo novo também. Toda troca é... Toda troca. Então, o que você faz? Você demole a imagem do anterior para dizer que aquilo era péssimo e que o que você está oferecendo agora é muito melhor. Para as pessoas aceitarem a transição, né? Então, eu acho que teve esse processo no Brasil, como aqui, de que as figuras da realeza podem ter sido excelentes governantes. Eu acho que a gente não teve nenhum governante como Dom Pedro II no Brasil depois dele. Mas quem admite isso? Sim. Porque é um imperador, porque é uma coisa meio antiga, porque é quase uma anomalia na América. Alguns podem pensar, será que isso existiu mesmo? Se não tiver você ou outras pessoas que fazem, será que isso existiu? Será que é? Mas... porque é uma coisa tão exótica para a história da América Latina, né? Quase todos os outros países passaram de colônia direto para a república. Você teve processos populares, San Martín, você teve Simão Bolívar, que lideraram um processo que foi de colônia para a república. Esse período monárquico que ocorreu no Brasil e que teve uma pequena amostra no México, é uma anomalia quase. Então, uma vírgula ali no meio da história. E a gente conhece pouco, né? E fica quase uma excentricidade, assim. Aqui menos, graças a Deus, a gente tem essa relação com, principalmente a dinastia Bragança, que foi a última, que assumiu em 1640 e ficou no poder até 1910, foram quase 300 anos. E antes disso, né, teve outras dinastias. Então, é uma relação mais próxima. As pessoas passam, tem um hospital com o nome da rainha Dona Estefânia, você passa na praça Dom Pedro IV, você vê a estátua equestre do rei, você tem uma relação com isso muito mais próxima do que nós temos no Brasil. Apesar que é uma curiosidade, no Brasil você é do Instituto Histórico de Petrópolis. Sim. E Petrópolis é a cidade da realeza no Brasil, imperial, exatamente. E ainda existem familiares que são linkados a essa época. Sim. Como é essa questão ainda em Petrópolis, eu não sei também, mas dizem que eles ainda têm um pouco desse estilo da monarquia, que tem tipo uma taxa, isso existe mesmo? Então, isso é mais uma curiosidade minha. São descendentes da família imperial que ainda vive em Petrópolis. Petrópolis na verdade, foi criado como uma fazenda que foi comprada. E Dom Pedro II, então, resolveu fazer o palácio lá. Era um projeto até de Dom Pedro I, que acabou não se realizando. Dom Pedro II acabou recomprando essa fazenda e, então, construindo esse palácio de verão. E depois, com o tempo, a cidade foi crescendo em volta. E realmente, como era uma propriedade particular que nunca foi indenizada, eles têm realmente direito a uma taxa. Não só eles, tem vários casos assim ainda no Brasil, de terras episcopais, em que eles ainda recebem uma taxa a cada transação imobiliária que é feita. Mas hoje é uma família que vive de outras coisas, né? Sim, já mudou, não tem a monarquia, o nome está ali, sim. Enfim. Mas ainda tem vários descendentes que vivem em Petrópolis e que eles tiveram cuidado de preservar os documentos, as cartas, as coisas mais pessoais da família. Então, até hoje, a gente ainda, para pesquisar determinados documentos, precisa da autorização deles. Tem um cuidado de que isso não seja exposto indiscriminadamente. Ou sim, de uma forma correta, para um projeto sério, não para... vamos tacar aqui
Ou até contra também, quem tem um pensamento contra pode utilizar algum. Até pode, mas aí não é uma questão política. Acho que é mais uma questão enfim, de respeito, assim, de ser um projeto sério, e aí eles facultam total acesso, mas existe ainda, embora a maior parte desses documentos já estejam disponíveis no Arquivo Histórico do Museu Imperial há muito tempo. Sim, já com domínio público. Domínio público, embora também em qualquer museu, qualquer arquivo, quando você vai pesquisar, você tem que ter um projeto, porque que você quer ver isso, até para manusear os documentos, né, que são peças, o que não está disponível virtualmente, você digitalmente, você também não ficar manuseando os documentos à toa. A Torre do Tombo, por exemplo, todos os documentos mais antigos, acredito que agora quase até o século XVIII, está tudo disponível digitalmente. Se você quiser ver o documento original, tem que ter uma boa justificativa, porque a ideia justamente é preservar a peça, né, o objeto, vamos dizer. E a informação está disponível. Esse é o futuro, na verdade, dos arquivos. Então, essa digitalização, então, facilita um pouco também o trabalho de vocês. Em parte. Ou não, você acha perde um pouco da essência, perde um pouco daquela essência que a gente estava falando no início. Né? Mas é lógico, você pode acessar em casa a qualquer hora, você pode ampliar na tela, você pode, enfim... Né? Algum detalhe que falte, fica mais fácil de ver, não precisa com a lupa lá. Lógico. O que é ruim é quando é microfilme. Microfilme é um desespero, que era o sistema anterior em que você fazia essas fotografias, daí você fica vendo nos aparelhos. Em geral, os aparelhos são velhos, não são... substituídos porque quase tudo está sendo digitalizado, mas ainda tem algumas coisas. Eu acabei de voltar agora de Munique, eu fui ver uns documentos na Baviera, são os antigos diários que foram fotografados antes da guerra. Durante a guerra os diários pegaram fogo e os originais desapareceram, sobraram os microfilmes. Não tem como fazer outra coisa, então você tem que ver lá nesses aparelhos. Isso é um pouco da tristeza que alguns nossos vão ter daqui para frente por causa do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Sem dúvida. É um pouco da história que a gente perdeu ano passado. E não só o Museu Nacional, né? Vários museus. Isso é sempre... O fogo é sempre, acho que, o pior dos inimigos. Você tem traça, você tem umidade, você tem vários problemas. Mas tudo é controlado. O fogo quando... É brutal. E a gente tem, por exemplo, cadernos de pesquisa de campo da Imperatriz Leopoldina que foram queimados. Viajantes que fizeram pesquisas e expedições científicas pelo Brasil, tudo isso perdido. E a maioria das coisas não estava ainda digitalizada, porque é um volume impossível de digitalizar tudo de uma vez. Isso vai levar séculos. Espero que não, talvez décadas, mas assim, não tem como ter tudo digitalizado. É o futuro, é o processo, porque é a melhor forma de você justamente, né, ter isso preservado e perpetuado. Mas é um processo longo ainda. Sim. E agora, justamente pegando nessa questão das pesquisas, você já falou um pouco a questão dos direitos autorais, de ter as autorizações para poder utilizar. Quais são as principais dificuldades que você encontra nesse processo de pesquisa, de recolha de material? Não só para a produção de um livro, mas para todo o trabalho que você desenvolve. Para mim, especificamente, a grande dificuldade sempre foi o fato de eu ser uma pesquisadora independente. Isso, para Brasil e Portugal, sempre foi um obstáculo, porque as pessoas têm um certo receio. Aquela base. Sim, da onde? Da onde? É da USP? Ok. É do Instituto tal? Ótimo. Sim. Então, quando eu fui convidada pelo Instituto Histórico de Petrópolis para ser membro dessa instituição, eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento da minha pesquisa. E já que é um trabalho independente. E porque, no fundo, também é um aval, né? Você passa a ter quase que um sobrenome. Eu sou a Cláudia Tomé Witt, do Instituto Histórico. Isso te dá um respaldo muito importante. Na Alemanha, é engraçado, eles chamam isso de pesquisa por devoção. E eles têm uma admiração muito grande por pesquisadores independentes. Porque justamente você tem que se financiar, você tem que, né, se organizar. Normalmente você tem uma outra profissão em paralelo e você faz isso realmente por uma paixão. E eles admiram e incentivam muito. É totalmente diferente. Brasil e Portugal existe sempre uma certa resistência. Meus primeiros anos de pesquisa, até algumas pessoas acreditarem em mim, no meu trabalho e me abrirem portas. Se não tiver um muro atrás... É difícil. O começo foi muito difícil para conseguir as autorizações. Mas a partir do momento que você consegue uma autorização, aí você fala, olha, eu já tenho autorização de tal pessoa, eu consegui uma autorização da Casa Real Sueca. Bom, isso abriu portas. Depois eu consegui da família imperial em Petrópolis. Depois da Casa Wittelsbach na Alemanha. Aí, enfim, conforme você vai conseguindo autorizações, e aqui em Portugal eu fui muito bem recebida no Palácio Nacional da Ajuda desde o primeiro dia, eles me abriram todas as portas e foi maravilhoso. E até hoje eu tenho uma relação muito próxima, tenho amigos lá dentro e tenho feito palestras no Palácio. Então, assim, foi uma exceção. Tanto o Arquivo Histórico em Petrópolis como o Museu Nacional da Ajuda foram duas instituições que me receberam desde o começo. Mas teve lugares que foi muito difícil.
Eu acho que se você está fazendo um mestrado, um doutorado, está indo por uma via acadêmica normal, isso deve ser mais fácil. É uma base, sim. Eu estou indo para esse projeto. Tudo tem, teoricamente, um fim. Não pode, eu posso chegar lá e falar, eu sou pesquisador, quero saber a história. Tá, quem é você? Eu sou o Igor. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Você é de alguma faculdade? Deve ser a primeira pergunta que fazem. Exatamente. De que universidade, de que instituição, de que lugar. Então, isso é um primeiro momento quando você é um pesquisador independente. Fato. Segundo, é como é que você se financia. Porque se você não tem uma bolsa, você não tem, né, uma instituição por trás, tem que se financiar. Porque você faz isso de graça? Teoricamente é o que todo mundo... Você não ganha nada por isso? Exatamente. A maior parte das vezes não. Sim, então... A maior parte das vezes não. Depois, com o tempo, você é pago para uma palestra, não todas, você é pago por um livro e tal, mas no começo não. Você faz artigos e você não é pago. Então você tem que ter isso quase como uma paixão, como eles dizem na Alemanha, uma devoção. Isso tinha que ser mais valorizado, teoricamente. Mas é um pouco do que a gente volta e bate a questão. Difícil. E o terceiro ponto é aula de caligrafia. Esse povo antigamente fugia da aula de caligrafia. As letras são horríveis. Assim, algumas são... Todos eram médicos. É difícil. Às vezes o estado do documento também atrapalha. Eles usavam muito, porque não era caneta, né? Era pena que molhava e tal. E a tinta, muitas vezes, era uma tinta à base de ferro, era chamada tinta ferrogálica. E isso, com o tempo, com a umidade, principalmente no Brasil, enferruja. E aí aquilo enferruja e corrói o papel. Então, às vezes, você chega e tem um pedaço assim que é um buraco. E aí você fica tentando adivinhar pelas curvinhas do buraco o que podia estar escrito ali, mas é quase impossível. E a letra, às vezes, das pessoas era muito ruim. Chegava, por exemplo, a Amélia de Leuchtenberg, que eu pesquiso há muitos anos, depois dos 40 anos ela não enxergava direito. E não usava óculos. Então a letra dela vai piorando de uma maneira que você não consegue quase ler. Vai ficando cada vez pior, porque a pessoa enxerga pior e escreve pior. E ela acha que está escrevendo... normal. Como, por exemplo, Monet, né, que pintava, e aquilo foi ficando cada vez mais difícil de ver, porque ele não estava enxergando. Para ele aquilo era a visão máxima. Provavelmente. Então, às vezes você tem essas dificuldades técnicas, vamos chamar assim, que às vezes é difícil de você ler. E a língua? Eu tenho muita sorte de falar alemão, então eu posso ler uma boa parte dos documentos que hoje estão nesses arquivos do sul da Alemanha. Para mim não é, graças a Deus, mas por sorte, porque isso foi uma barreira por muito tempo. Acho que vários pesquisadores teriam já estudado coisas que continuam inéditas, mas a língua foi uma barreira. Como muda para essa questão que pega a França, pega a Alemanha? França não, o francês normalmente é uma língua que nessa área quase todo mundo domina, mas o alemão é uma barreira ainda. E para minha sorte, porque isso tem me deixado chegar primeiro, ser pioneira na descoberta de muita coisa que eu acho que de outra maneira, se fosse outra língua, já teria sido estudado antes. Então, isso é outro... um processo interessante nisso. Essa questão da língua. E tem uma coisa muito interessante que eu percebi há muito pouco tempo, assim, a gente tem uma relação de Portugal, século XVIII, muito fechado dentro da Península Ibérica. Os casamentos eram Portugal e Espanha, ou dentro de próprio Portugal, você vê, né? A rainha com o tio, essas relações, tudo dentro da família. A gente só vai ter uma retomada de relações com outros países que já tinham existido antes, né? Áustria, Inglaterra, etc., no século XIX, muito mais restritos, porque você passa a ter um problema de que a maior parte da Europa não ibérica, nesse momento, era protestante. E Portugal e Brasil precisavam de consortes, príncipes ou princesas que fossem católicos. E você só tem, na verdade, essas pessoas disponíveis nas casas reais perto dos Alpes. De uma certa forma, ou é na Áustria, né, que está meio, vamos dizer, ao oriente, ou para o norte dos Alpes, que é o sul da Alemanha, Baviera, Baden-Württemberg, ou ao sul dos Alpes, que é a Itália. Então, nessa região, vamos dizer, excluindo a Suíça, essa região, ela fornece, vamos dizer, príncipes e princesas. Então, você veja, Dom Pedro I no Brasil casa com uma arquiduquesa austríaca, depois com uma princesa bávara. Sim. Dom Pedro II casa com a Teresa Cristina, que é uma princesa das Duas Sicílias, Itália. Aí você tem Maria II, quando dá errado o casamento com o tio, com o Dom Miguel, ela casa com dois príncipes alemães. Sim. O Augusto de Leuchtenberg, que é da Baviera, e o Dom Fernando de Coburgo. Depois você tem o Pedro V, casa com a Estefânia, Alemanha, Sigmaringen. Aí, e você vai indo, aí Maria Pia, italiana, tá bom, Dona Amélia de Dom Carlos é uma exceção que vem da França, mas até a última rainha de Dom Manuel II, que não chegou a ser rainha em Portugal, também era alemã. Sim. Então, esse século XIX, ele é muito germânico.
O que escapou da Península Ibérica é muito germânico ou Itália. E esse norte da Itália é muito germânico. Sim, também pela proximidade, pela criação. Por causa do catolicismo, que era uma questão muito importante. Então, o fato de falar alemão, para mim, agora, para os próximos projetos, é uma vantagem muito grande. Sim. Que aí você já vai avançar justamente nessa linha que foi configurada por essa parte histórica. Exatamente. E eu já venho pesquisando na Alemanha há alguns anos, então eu também já conheço como funcionam os arquivos. Já tem uma base sólida lá também. Tenho, que ajuda muito. E no Brasil também. Então agora são os dois lados que eu pretendo continuar. São as pesquisas sobre a Dona Amélia e outras personagens desse mundo germânico, que tem relação com Portugal e Brasil. E esse projeto, que agora também é uma coisa que a gente está conversando nos últimos dias, um historiador brasileiro muito meu amigo, Paulo Resutti, está lançando uma biografia sobre Dom Pedro II. E eu acabei de lançar Maria II. Então, e nas pesquisas a gente descobriu uma correspondência entre eles que até hoje continua inédita. Legal. Então a gente está pensando em juntar isso, as cartas de lá para cá, de cá para lá, e ver refazer o processo. E refazer e ver o que esses dois irmãos monarcas, órfãos, né, com esse projeto, jovens, com esse projeto que eles receberam do pai, com essa missão que eles tocaram, o que eles conversavam? Será que eles falavam de política? Será? Né, eles nunca mais se viram, eles se separaram, Dom Pedro tinha 6 anos e a Maria II tinha 12. Nunca mais se viram, porque ela morreu muito cedo, com 34, e ele só veio pra cá quando ele já estava bem mais velho, em 1871, e ela morreu em 1853. Eles nunca mais se viram. Essa correspondência foi tudo que ficou. A história deles é aquilo. Porque também com 6, com 12, ainda não tinha muita coisa. Mas ao longo da vida eles foram consolidando esse relacionamento pela correspondência, que era muito comum. A Maria II, por exemplo, foi muito amiga da Rainha Vitória. Mas foi muito amiga, assim, elas se conheceram em criança, conviveram pouquíssimo na Inglaterra. Não era que uma ficava indo brincar na casa da outra, não era assim, era raro, com muito protocolo. Mas depois, elas solidificaram essa amizade através das cartas, ao longo da vida. Manda presente, manda retrato, e manda filho, e os maridos eram primos. Aí sim, essa amizade vai se transformando numa coisa de verdade, ao longo de uma troca de correspondência, porque no século XIX era assim, era por carta. Sim, não né? tinha, hoje em dia é mais fácil. É mais fácil, mas era epistolar, não era muito raro as pessoas poderem se ver de novo, né? Às vezes uma princesa ia casar em outro país e nunca mais voltava. Nunca mais via a família, mas tinha uma correspondência, e manda retrato, e manda presente, e manda mecha de cabelo, manda fitinha com a altura da criança, porque cada país tinha um sistema métrico diferente. Sim, não era métrico, um sistema de medida. Sim, um usa polegada, outro usa pé, outro usa metro. Então, não adianta dizer que minha filha tá com 1,60 m. Você mandava uma fitinha. Ninguém sabia o que era. Você mandava uma fitinha, essa é a altura da fulaninha. E aí você media no seu filho. Olha, ela tá mais alta ou mais baixa que o meu. E aí mandava uma carta dizendo isso. Aí a menina já cresceu mais uns 5 centímetros quando a carta chegou. Mas era o que existia, assim, e tinha uma troca muito intensa. A gente acha, às vezes, que essa globalização é um fenômeno muito moderno. Essas famílias reinantes nos séculos passados, eles tinham essa rede de sociabilidade, de família. Era um método diferente, mas era... Todo mundo era parente de todo mundo casava com todo mundo, e várias relações culturais, políticas, até econômicas, se davam por causa dessas trocas. Sim. Por exemplo, quando a Teresa Cristina vai para o Brasil casar com Dom Pedro II, ela leva um monte de peças arqueológicas que tinham sido descobertas em Pompeia, enfim, no quintal da casa dela. Ela se interessava por arqueologia e leva isso para o Brasil. Sim. Então a gente tem uma troca, né, se você pensar ali entre Sicília e Brasil, que seria inimaginável se não fosse esse casamento. Quando a Leopoldina vai para o Brasil casar com Dom Pedro, ela leva uma comitiva praticamente constituída por cientistas, por pesquisadores. Eles viajam o Brasil inteiro e isso abre o Brasil para a Áustria de uma maneira que sem esse casamento nunca teria acontecido. Então, cientificamente, culturalmente, artisticamente, porque não é só a pessoa, né? Vem toda uma comitiva com ela que também introduz costumes e modas e... características, jeitos, tudo, a forma de se vestir, a gastronomia, a própria gastronomia é muito influenciada por... então você tem uma troca. E o que acontece? Eles são pessoas que têm um poder de influência muito grande. Hoje a gente tem uns youtubers. Sim. Lá, a rainha gostava de chá, passa a ser moda tomar chá no país inteiro. Sim. Foi o que aconteceu. Na Inglaterra é exatamente isso que aconteceu. E o horário que a rainha tomava chá é o horário que todo mundo tem que tomar o chá. Todo mundo toma chá.
Se a pessoa se interessa por algo, ou se a pessoa traz uma moda assim, ou como é os cabelos. Ou a cor que a pessoa gosta, esgota o tecido daquela cor, porque aquela pessoa tem um poder de influência muito grande. E não só a rainha, como as damas da sua corte. Então isso tem um impacto multiplicador muito grande. A gente só digitalizou isso. O processo da digitalização. E agora a gente chegando no fim, infelizmente, dessa nossa aula aqui de História do Brasil e Portugal, tem uma pergunta que é um pouco curiosa, mas um pouco a ver, porque tem uma estátua, você é de São Paulo, e lá tem uma estátua de Pedro Álvares Cabral, e na estátua diz que os brasileiros devem tudo a Portugal. O que você acha dessa afirmação? Você, como pesquisa esses dois lados, acha que realmente... Pergunta difícil. Olha, eu vejo isso de uma forma muito pessoal. Eu vejo isso de uma forma muito pessoal. Eu tive um avô português que migrou com 18 anos. Ele saiu de Buarcos, foi para o Brasil. Ele tinha uma livraria. Eu cresci nessa livraria. Ele me influenciou demais. A gente volta agora para como começou. Ele me influenciou demais porque ele gostava muito de história. Quando eu fiz 7 anos, ele me deu uma litografia da Maria II. Falou, olha, com 7 anos tem que ter juízo, porque com essa idade a Maria da Glória já era rainha de Portugal. Aquilo me impressionou. Responsabilidade. As crianças estão ganhando uma boneca, você está ganhando uma responsabilidade. Não uma litografia antiga, uma coisa importante. Assim, isso me influenciou muito. E depois eu tive muito contato com uma tia portuguesa muito querida, que ia em exposições, em eventos, em museus, me mandava os postais, mandava os catálogos, mandava os folhetos. Então, assim, eu vibrava junto com ela com as coisas que no Brasil, nessa época, só sonhando, né, para ter essa oferta de eventos que tinha já aqui em Lisboa. Então, eu cresci recebendo cartas dela e sabendo o que estava acontecendo aqui e sonhando em viver esse ambiente de cultura de tudo isso. Então, para mim, de uma certa forma, Portugal foi realmente um berço a que eu devo muito, seja pelo meu avô, seja pela minha tia, por toda essa influência. A cidadania portuguesa, que me permitiu vir para cá sem nenhum problema. Hoje está vivendo aqui, está sendo recebida como eu estou. Realmente, assim, eu devo muito a Portugal. Não sei se isso vale para todos os brasileiros, mas como base para um país, sem dúvida, né? Toda essa história diz um pouco disso. Eu acho que sim. Então é isso, Cláudia. Muito obrigado. Muito bom bater esse papo com você, ter um pouco dessa história, conhecer muita coisa que a gente não sabia. Acho que muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo também não sabiam, mesmo os portugueses quanto os brasileiros. E é muito bom ter e lhe agradecer por esse tempo, por ter vindo aqui falar com a gente e contar um pouco desse seu trabalho também, que é muito interessante para todas as pessoas e é cada vez mais difícil, pelo menos na minha visão, encontrar pessoas que façam esse trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. Então assim, chegamos ao fim de mais uma produção aqui no canal e na Rádio Iris FM e até a próxima.